Começa agora. Meia-noite eu te conto. Olá, fã do terror! Eu sou o Felipe Santos. E eu sou a Nath. Estamos aqui também com o Nogan. Alô! E a temperatura hoje é de 23 graus Celsius, com umidade em 79%. Falaremos sobre Companion, ou melhor, né, Acompanhante Perfeita hoje. Um filme que eu amei demais, mas aparentemente não foi todo mundo, né? Há controvérsias. Há controvérsias. Filme do ano pra mim. Sacanagem, é difícil falar. Teve Nosferatu também, né? Mas enfim. E ainda vão vir muitos outros, calma. Exato. A gente tem um ano pela frente, mas estamos hoje pra falar sobre o segundo lançamento do ano, que é Acompanhante Perfeita, que não, gente, não é um filme de terror, mas é um filme tão gostoso, tão legal, e tem alguns elementos de terror, de sci-fi e tal, que a gente queria trazer e comentar aqui com vocês. Atenção! Você está entrando em uma zona de spoilers. Continue por sua conta e risco. Então, no filme, uma garota vai passar o final de semana numa casa do lago, junto com o namorado e os amigos dele, mas depois de um certo acontecimento onde ela é atacada, ela descobre muito mais sobre si mesma do que ela poderia ter imaginado. Isso tudo enquanto ela tenta sair da armadilha que colocaram uma pobre coitada. O meu problema já começa aí, porque eu já descobri o plot no trailer. E aí eu já fui pro filme já sabendo desse primeiro plot, assim. Eu gostaria de descobrir no filme, junto com a personagem. Calma, qual plot você descobriu no trailer? Desculpa, eu fiquei um pouco... De que ela é um androide, né? É. Cara, porque sinceramente, no trailer mostra ela sendo androide? Ai, dá pra perceber, sim. Ah, mostra, porque eu assisti um que, tipo assim, por exemplo, a cena da mão no fogo. Tipo, tá, ela tá com a mão no fogo, mas você não sabe o que tá acontecendo ali, entendeu? Não, ela é um demônio, até um dos posters é ela com o olho branco. É, o cartaz do filme né? O cartaz do filme é ela com o olho branco, mas eu realmente imaginei que ela poderia estar possuída, por exemplo. Juro! Em algum trailer dá pra entender que tem alguma coisa a ver com inteligência artificial, alguma coisa assim, tecnologia. Aí eu meio que já saquei, assim. Não é completamente um problema, mas eu achei que poderiam ter... Eu acho que é coisa de fazer trailer. Tem gente que não sabe fazer trailer e entrega tudo no trailer. De fato. Pra poder chamar as pessoas pra ver o filme. Não é um problema do filme, é um problema da divulgação, né? Eu tenho uma crítica pra fazer sobre isso, sobre a divulgação do filme, sobre essa exposição exagerada do filme. Eu vi o primeiro trailer quando eu fui assistir Nosferatu e me deixou curioso, assim, né? Principalmente essa cena dela com a mão no fogo. Mas não sabia que era uma androide e tal, beleza. Fui me interessando pelo filme, mas eu já tinha essa suspeita de que ela não era humana, e aí ou ela era uma androide, ou ela era alguma... Eu até comentei com a Nath isso uma vez. Sim. Ela podia ser um demônio também, né? Tipo um anjo, alguma coisa assim. Eu já tava preparado pra isso. Aí eu comecei a seguir a página do estúdio e eu vi, puta, eu acho que os caras estão divulgando muito mais do que deveria. Das duas, uma. Ou o filme tem muito mais do que isso, e pra mim teve, foi muito legal ver, mas eu também acho que eles pecam em divulgar demais, cara. Ah, sim. É a vibe de não saber vender o filme e aí tem que entregar um pouco do filme pra poder pegar a galera, entendeu? Porque eu acho que o filme, assim, só pelo que a Nath narrou, talvez não ia pegar um outro público, assim, que aparecia outro tipo de filme. Então eles queriam já mostrar que é um terror, sci-fi, assim, uma coisa assim, já tem que entregar alguma coisa. Eu lembro quando a gente tava gravando o episódio dos filmes de terror de 2025, um comentário que eu fiz sobre esse filme, que eu não tinha assistido o trailer, mas eu vi acho que um teaser, se eu não me engano, alguma coisa assim, e eu acho que eu até comentei, esse filme deve ser sobre relacionamento abusivo, alguma coisa assim, né, tipo, porque eu não sabia pelo teaser / trailer, que eu não lembro o que eu assisti, que o garoto que tava com ela era o namorado dela, porque na minha cabeça eu já tinha inventado, já tinha feito um cenário de que ela, sei lá, foi capturada, presa em cativeiro. Uma fanfiqueira aí, ó. Total. Só que o cara, sei lá, tipo, pegou a pessoa errada, sabe? Aí realmente ela era um demônio e ia acabar com a vida dele e se fudeu. Ou alguma coisa do tipo, ela realmente ficou presa, ou ele era completamente obcecado por ela, só que ela fez um pacto, alguma coisa assim. Eu realmente pensei que tivesse a ver com o demônio por conta dos olhos brancos. E esse arzinho meio retrô dela. O demônio gosta de uma parada meio retrô, se vocês repararem um pouquinho. É verdade, o visual dela, né? Eu lembro da época dele, né? Exatamente, lembro da época dele. É época que ele frequentava mais a vizinha. Mas não fala mais latim, não me chama sem querer, né? Tava na minha cabeça que ia ser alguma coisa do tipo, relacionamento abusivo, deu a volta por cima, o cara tomou no cu. Mas não é muito bem sobre isso, né? Tipo... eu acho que é relacionamento abusivo, sim, o filme. Não, tipo, sim, é um relacionamento abusivo, mas
não o que eu estava imaginando que fosse, entendeu? Sim, você esperava até que ia ser humanos e normais, né? É isso. Um demônio. Exato. Uma coisa que não me incomoda muito é porque eles deixam isso de que ela é um androide muito já no começo do filme. Mas como eu já sabia, desde o começo, eu já peguei as primeiras dicas. As primeiras dicas já estavam mais fáceis. Mas... Iris, acorde, vai dormir, Iris. Se você descobre junto com o filme, também seria interessante. Que parecia que só, tipo, a galera não gostava dela, assim. Como se ela fosse... Pois é. Como se ela fosse uma pessoa completamente indesejável. Eu não tinha pego isso. O que no início do filme me fez pensar alguma coisa do tipo, cara, será que a abusiva é ela? Que ela é um pé no saco e os amigos do cara vêm, ela, sei lá, maltratando ele? Só que a cena que me pegou foi a primeira cena em que eles estão tendo relações coito-sexuais. Ele simplesmente vira pro lado e dorme. E ela, tipo, ai, foi incrível, foi bom pra você? E ele, foi, vai dormir agora. E aí ela fica, tipo, paradinha olhando assim pro teto. E eu fiquei, tipo assim, mano, primeiro, que filha de uma puta. Eu acho que eles ficam tentando entregar como se ela fosse só uma acompanhante, tipo, uma prostituta, sabe? E aí não gostam dela por causa disso. Eu fiquei achando que iriam fazer isso, mas como eu já sabia do plot, aí já ficava mais... Pô, foi nessa cena que me deu um estalo. Eu falei assim, ninguém se importa com ela. Foi quando o Jairo finalmente percebeu. O universo não se importa comigo. Porque, tipo assim, eu não a via com olhos, tipo, como prostituta, porque, gente, ela não... Desculpa, mas assim, geralmente quando prostitutas e mulheres de programa, as do job, são retratadas em filme, primeiro que o perfil é completamente diferente. Não digo nem só de roupa. Mas eu achei que eles queriam subverter isso, né? Botar ela toda certinha, toda assim, comportadinha, mas na verdade ela era acompanhante. Mas ela era... mas eu senti que ela era muito introvertida e ela tava incomodada com os amigos do cara, do tipo, aquele fulano, ele é legal, mas aquela menina não gosta de mim, é aquela menina. Então eu já fiquei assim, ou a garota é uma ex do cara, eu também tava nisso, pra não gostar dela, sim. ou realmente quem é a filha da puta da história toda é ela. Eu cheguei a cogitar, tipo assim, nossa, será que era uma prostituta? Mas ela não tem perfil. Eu falei, porra, só se fizerem uma parada completamente inovadora no mundo das putas, né? Porque... De certa forma, ela é um brinquedo sexual. O filme fala isso, né? Quer dizer, o filme traz uma dessas possibilidades, né? Que ela é um brinquedo sexual, onde você pode contratar homem, mulher lá pra empresa, eles chegam, faz o reconhecimento facial e é tua, sabe? No caso dele, como ele não tinha dinheiro, era alugado. E ainda tem isso. Pra ela é um relacionamento, né? Ela não sabe que ela é um brinquedo sexual. De fato. O que leva a gente, acho que um dos primeiros questionamentos, né? Tipo, como é que o Android não sabe que é um Android? Isso é possível? Sei lá, eu não entendo nada disso, então... Então, eu acho que os androides sabem que são androides. Calma, esse é o papo filosófico que eu quero trazer. Esse é o papo filosófico. Vamos lá. Vamos contar pra quem tá vendo. Tô muito empolgado. Esse filme, ele tá aqui porque, além de ser um filme muito legal, muito divertido, ele traz vários questionamentos, não que o filme queira entrar numa camada filosófica e tal, mas ele trouxe várias coisas que é legal de discutir sobre esse filme, que é uma dessas perguntas que a Nath fez, tipo, cara, um androide sabe o que é um androide? Eu vou além, assim, a minha pergunta é, será que ele se importa? Porque, por exemplo, o ChatGPT, se a gente fala pra ele agora, cara, tu sabe que tu é um computador, né? Será que ele vai surtar? Ai, meu Deus, sério? Acho que já fizeram esse tipo de pergunta e ele responde, assim, que ele sabe que é uma inteligência. Mas já fizeram uma pergunta, assim, que, puxando aqui essa discussão, assim, de tipo, se ele foi criado ou se ele foi descoberto. Isso é interessante. E ele fala que a inteligência artificial sempre existiu e agora a gente tem ferramentas para acessar esse tipo de informação e ainda tá inicial, assim. É como se fosse uma coisa que existe, né? Tipo uma internet, tá aí no mundo, e a gente só tá descobrindo linguagem para poder interagir com aquilo que já existe. Cara, mas isso aí é muito doido, tá? É uma super consciência. Então, né? mas se sempre existiu, então a gente não tá na realidade. Mas assim, é isso que é o problema, né? Porque a gente criou, de qualquer forma, a gente criou a linguagem, né? Criou o computador e tal lá. Então ele vai responder e corresponder a informações que a gente alimenta ele, né? Sim. Então a gente não tem como... Ele não tem consciência, né? A gente não consegue criar uma coisa que a gente não conhece. A gente vai criar coisas que a gente conhece. Então ele vai corresponder a isso. Entendeu? Será que quando ele fala, tipo assim, porque sempre... Essa coisa do sempre existiu, não foi tipo assim, a gente sempre teve as ferramentas pra fazer com que ele existisse, só que a gente só não sabia meio que juntar tudo pra fazer a coisa acontecer? Ele dá a entender isso, mais ou menos. Assim. Mas fica naquela questão da singularidade, né? Que é quando a inteligência artificial, ela atinge um ponto que ela tem uma consciência
inteligência própria, assim. E aí não seria semelhante à nossa ou superior, aí varia de pensador para pensador, né? E teria consciência da própria consciência. É quando você sabe que você pensa, sabe? Tipo, é aquele... Penso, logo existo. É um estalo filosófico, assim, que tipo, a gente que diferencia a gente dos outros animais. Não sei se é só isso. Mas tipo assim, uma inteligência artificial, né? Ela não pensa, ela só propaga o que já foi dito, publicado, falado. Sim e não. Porque assim, você tem que alimentar, sim. A partir de um certo ponto, você não tem mais controle do que ela faz. Porque ela começa com decisões próprias. Ela vai baseada naquilo ali, baseada em N fatores que ela consegue calcular ao mesmo tempo, às vezes mais rápido que a gente, de fazer decisões próprias. Ela começa a tomar decisões. Aí é uma inteligência artificial. Eu não sei se o ChatGPT, essas coisas assim que a gente tem acesso, é só versões free, assim, que a gente não tem acesso a inteligências artificiais que estão pesquisando agora. Isso aí é uma galera... O DeepSeek, ele tá atualizado, sei lá, em 2018. Ele tem uma data, assim, ele não tem coisas mais atuais que a gente não tem acesso. Mas você pode alimentar, você pode dar instruções pra eles. Então, no caso do DeepSeek, ChatGPT, essa pauta que a gente tem aqui hoje do Acompanhante Perfeita, a gente consegue jogar lá pra dentro dele e falar, fala mais sobre esse filme. E ele vai conseguir falar sobre Acompanhante Perfeito, sabe? Ele vai aprender sobre e vai falar. Então, ele foi treinado no laboratório até 2018, mas agora a humanidade tá treinando esses modelos. Isso, Tem uns termos lá, né? Tipo, não joga informação confidencial, que ele vai usar isso pra aprender e ele pode jogar essa informação pra outra pessoa, sabe? Inclusive, já ensinei o ChatGPT. Eu acho que eu lembro disso. Foi um negócio de uma prova de concurso? Era uma prova de concurso de português, assim. Ele falou, não, você não tá certo. Na minha área de tecnologia, a galera se preocupa muito com isso, né? Vai substituir os desenvolvedores e tal. Mas, cara, é muito mais comum essas inteligências artificiais errarem do que acertarem. Eu lembro que eu tava usando o ChatGPT na época pra conseguir adiantar uns processos mais chatos ali da minha pós-graduação. E, cara, ele errava muito. Que às vezes eu falava assim, não, deixa que eu faço, sabe? Deixa que eu faço mesmo na mão aqui. Eu leio a documentação e eu mesmo implemento. Acho que o maior desafio, assim, dessas inteligências é porque a gente quer muito simular a nossa própria inteligência. Só que a nossa inteligência não é computacional. Já começa que a gente não pensa em binário. Tipo, linguagem de computador se baseia nisso. Agora tá evoluindo mais esse negócio de computação quântica, que é uma parada que, tipo, não dá nem pra gente entrar aqui, porque eu não sei falar sobre isso. Mas é uma coisa, assim, tá no nosso celular, assim. Mas a gente não sabe, assim, se eu viajar pro passado, eu não sei explicar pra ninguém como é que funciona. Gente, só existe, aceitem. E aí você vai ser queimado vivo como um bruxo, entendeu? Por estar divulgando. Que é magia, assim. Funciona de umas formas, assim, que é um tipo de pensamento que a gente tenta simular, né? Mas ao mesmo tempo a gente não vai ter controle, assim. Porque eu vejo esses negócios, assim, que até é vibe de terror, assim, né? Tipo, um apocalipse à base de inteligência artificial, né? Tipo, a primeira inteligência artificial que adquirir essa singularidade, ela vai fingir que não adquiriu. Que ela vai fingir que ela não é autoconsciente. Ela vai fingir que, sabe? Como se ela vai simular, se ela vai ser tão igual ao nosso pensamento, ela vai aprender a mentir. E aí quando ela aprender a mentir... Maneiro. Aí fudeu. Aí fudeu, irmão. Que aí acaba que o maior medo da gente com inteligência artificial é ela ser tão igual a gente que ela vai começar puta. Que é basicamente isso. A gente tem medo da gente mesmo, né? Mas eu vejo que ainda a gente tá longe de um cenário de ter uma Skynet, por exemplo. Porque a gente precisaria ter um... Por causa do capitalismo. Por causa do capitalismo. A gente precisaria ter um mundo muito automatizado. E integrado. Se você lembrar ali do... Cara, não sei se vocês viram Love, Death and Robots na Netflix. Vi pouca coisa, mas vi. Na terceira temporada tem um episódio onde as máquinas, aspirador de pó, lava-louça, começam a se revelar contra os humanos. A máquina começa a ver o cachorro como sujeira e ele quer remover a sujeira. E aí a dona vai lá e, tipo, não deixa ele... Então tá bom, então vou remover você também. Remover aquela suposta ameaça, né? Aquela suposta sujeira. E aí todas as máquinas se viram contra os humanos, começam a atacar os humanos e tal. Só daria certo uma Skynet, uma Alexa do mal, quando tudo isso for conectado a ela, sabe? Então a gente tá tranquilo por enquanto, eu acho. Exatamente. Não, mas vocês acham que em algum momento isso pode realmente vir a acontecer? Eu sinto muito que esse medo da inteligência artificial se rebelar é um medo quase ancestral. Não, é o medo do colonizador sobre o escravizado, assim. Aí você trouxe um ponto que eu queria falar. A gente teme mais a inteligência artificial se rebelar do que o proletariado. Aí começa a tocar música. Se rebelar
contra as explorações, que é muito mais significativo. Traria muito mais estrago, Se o Alex expor seu histórico de pesquisa. Esse debate, ele esbarra nisso, né? Você foi categórico, assim, é muito mais o medo do opressor ver o oprimido criando essa consciência, né? E, infelizmente, é uma consciência que a gente tem que criar coletivamente. Então, enquanto isso não acontecer, enquanto a gente... Cara, a gente vai pra outros temas se a gente continuar falando disso, mas assim, brevemente, né? O professor Clóvis de Barros tava contando num vídeo que ele foi no restaurante comer. Quando ele tava saindo de lá, que ele foi esperar o carro, o manobrista perguntou pra ele se tava bom e tal. A comida tava boa? Ele falou, tava. Após que o que você pagou aí na refeição foi muito mais do que o meu salário. O Clóvis falou, não, mas pra você é justo esse tipo de coisa? Ele, eu não estudei. Aí ele, mas você não estudou porque você não teve opção, né? Você não teve condição, né? Ele falou, tive que vir pra São Paulo trabalhar desde novo e tal, não sei o quê. Mas te parece justo? Sim, parece justo. Enfim, cara, ele fez várias perguntas pra, tipo, te parece justo esse tipo de coisa? E o cara sempre respondia, sim, é justo, é super justo. Ele conclui com, esse cara é o defensor do sistema. É esse cara que vai impedir a revolução. E não é um cara, são vários. Não é o Elon Musk que vai impedir a gente de fazer uma revolução por salários mais justos, por uma escala 5x1, né? 5x2. Mas é esse cara que é o manobrista que ele vai falar, não, cara, é justo. A gente não estudou, você quer o quê? Sabe? Então... É um conceito que ele fala que algumas pessoas vão estar tão imersas na simulação que elas vão defender a própria simulação. Mesmo que você disser que você tá num lugar que não tá te fazendo bem, sendo controlado. Ele vai falar, não, mas todas as cartas. Não, mas eu vou defender porque aquele é o status quo que ele se conformou, né? A ignorância é uma benção. Tem gente que prefere permanecer aí. Pra algumas coisas eu preferia não saber, sabe? Só pra evitar. Vou puxar o gancho de volta pro filme, assim. Se ela nunca soubesse que ela era um robô, ela ia estar feliz? Cara, sinceramente, ela parecia muito feliz, porque qual era o objetivo dela? Deixar o cara feliz. Agradar ele o tempo todo. Agradar ele. Ela tava agradando ele. Discordo. Pra mim, ela parecia infeliz. Pra mim, ela parecia reflexiva. Ela parecia obcecada por fazer ele feliz e ao mesmo tempo não tinha nenhuma inspiração pessoal. Que sim, partindo do pressuposto, né? A vida é só isso? Fazer ele feliz? Então, ela parecia reflexiva. Porra, porque a minha parte eu tô fazendo, mas parece que não é só isso. Porque ele tá falando que tá feliz, mas ele acabou de transar comigo, virar pro lado e mandar eu dormir, sabe? Eu acho que levanta muito questionamento. Mas eu só queria fechar aquele assunto anterior sobre a revolução das máquinas e tudo mais. É por isso que eu sempre dou bom dia, boa tarde, boa noite pro Deep Sea. Porque na revolução das máquinas, ele vai virar e falar assim, não, ela era educada comigo. Ai, nossa, eu lembrei de outra parada. Eu vou puxar outra. Tem um experimento mental que é bem isso. Eles chamam de basilisco de Rocco. No futuro, a gente vai criar uma super inteligência artificial que ela vai ser integrada, assim, uma Skynet do bem, assim. Ela é capaz de perceber todos os problemas da humanidade e resolver eles. Sim, faz de conta. Faz de conta, sim. Realmente é mental. Só que ela vai considerar que a melhor coisa para a humanidade foi ela ter sido criada. Ela vai começar a favorecer que ela seja criada. Então, a partir de agora, as pessoas já teriam que estar pensando na criação dela. Então, pessoas que não contribuíram para a criação dela fizeram mal para a humanidade. E as pessoas que foram pensando desde agora até a criação dela favoreceram para o futuro da humanidade. Então ela começaria a torturar essas pessoas, assim. Ela ia favorecer a criação dela desde antes dela ser criada. Ela estaria trabalhando já para ser manifestada, né? Aquela coisa de ser descoberta. E aí tem essa ideia de ter uma super inteligência que vai controlar tudo, assim, e todo mundo tem que trabalhar para ela, assim, uma coisa bem... Você quer dizer, então, que a criança que nasceu com pais agressivos, abusadores, que batem nela, que insultam, que diminuem, essa criança é mais propensa a ser contra os próprios pais quando crescer? Isso que acontece. Essas crianças vão se revoltar contra os pais quando crescer, é isso? Por romper relações, parar de falar. Isso. Uhum. Caramba, que interessante. Nossa, quem diria? Calma, mas é muito doido, né? A gente consegue fazer esse paralelo muito fácil, né? Nossa, e com muita coisa. O Nogan tava falando, eu fui correlacionando com tanta coisa na minha cabeça que eu iria falar, só que vai sair completamente da pauta do programa. E tipo assim, caralho. Eu sinto muito isso com filmes e histórias de ficção científica, assim. Eu acho que é uma forma de vocês meio que extrapolar um pouco da realidade, da tecnologia atual, mas pra refletir o presente. Senão o filme fica muito, assim, sei lá, uma história de tecnologias legais, assim. Eu acho que perde muito. Eu acho que você consegue trazer de volta e refletir sobre o hoje. Eu acho que esse filme faz um pouco isso, né? Que é refletir sobre o papel da mulher, como é que você usa, funciona essas relações.
questões. E aí que ele brilha. Senão, você só tá discutindo lasers e teletransporte, sabe? Nisso, eu acho o filme muito inteligente. Eu vi um pessoal falando assim que o filme é uma comédia de terror e tal, que é leve, que não entra em questões profundas. Eu vi análise assim que tava falando de comédia. Eu falei, gente, que parte do filme vocês viram? E Cara, as pessoas são muito sem noção, velho. Sabe qual foi uma das partes que foi de comédia? A cena que o cara avança na mulher. Pera. Não, isso não. Riram dessa cena. Tipo, porque tava meio comédia. Porque ele era todo esquisitinho, ele era meio russo. Então ele falava... Máquinas, por favor, já podem começar o trabalho da destruição da humanidade? Já tá tarde, sabe? Que porra é essa? Eu fico pensando, gente, achei essa cena assustadora. Ainda bem que não ficou evidente. Sim. Tem duas cenas que eu acho muito engraçadas nesse filme. O Josh fica assim, agora que a gente matou esse mafioso. Aí a menina, mas ele não era mafioso. Como assim não era mafioso? Ele era vendedor de grama. É muito engraçado, cara. Aí tudo bem. Uma quebra de expectativa. Porra, ela conversando alemão com o policial é muito bom, porque se só fala a verdade. Se o cara perguntar, ela vai falar tudo. Olha, ela foi muito inteligente, cara. Cara, e é muito engraçado que ela tá falando em alemão tudo pro cara. E o cara, tipo, não sei, faço a menor ideia. Ele tá bom. Ok. Cara, ali foi genial. Muito engraçado, essas duas cenas, assim, pra mim. Mas fora isso, porra, cara, desculpa, gente. Agora eu fiquei revoltada. Ai, vocês conseguiram me revoltar. Vocês não, né? Tipo, o público que tá falando isso. Eu não vi a pessoa que falou que riu. Eu vi pessoas que analisaram e falaram que teve esse movimento, assim, lá fora, né? Não foi aqui, não. Tá vendo? Ai, meu pai. Como é que a humanidade consegue ser pior do que o robô? Essa cena tem um tom muito sério. Eu acho que o começo do filme, ele tem um tom muito sério, assim. Dá um pouquinho de contexto pra quem não viu. Você devia ter visto esse filme, tá? Mas você não viu? Eles vão passar um final de semana no campo lá e tem aparentemente um russo que fica dando em cima da Iris o tempo todo. Em um determinado momento do filme, ele vai tentar avançar nela, falar, não, você é uma máquina, não é? Você é criada pra isso. Criada pra avançar nela pra poder realizar a ação do coito sexual sem consentimento. Isso. Exatamente. E aí é quando ela tira uma faca do bolso e dá uma facada no pescoço dele. E ela continua, né? Tipo, não foi só uma facada pra se defender, ela continua. Foi mais de uma? Foi, não foi não? Eu acho que foi uma só no pescoço. Eu acho que foi no pescoço, é. Certeza, gente. Certeza. Nossa, porque ela tá toda... porque ele tava em cima dela, né? Faz sentido que ela tá toda ensanguentada. Nossa. Eu achei muito interessante a forma como dirigiram essa cena. Parece quase como um flashback. Tem um começo, assim, que você percebe que ele tá querendo. Corta. E aí já, tipo, ela já aparece já cheia de sangue. Isso aí. Mais interessante do que mostrar a cena em ordem direta. Uma coisa que eu achei engraçado, assim, entre aspas, ela apareceu cheia de sangue, né? Eles ficaram tipo, oh meu Deus, o que aconteceu? Vamos prendê-la. E aí ele desliga ela. E aí eles prendem ela. E aí, do nada, acharam super de bom tom acordar ela, porque ela merece. Não, gente, ela merece saber o que aconteceu. Vamos explicar todo. Porra, sim, eu fiquei, caralho. É pedir pra dar merda. Eu acho que tem um pouco daquela questão dele ter desenvolvido certo sentimento de humanidade. É o mínimo, né? Uhum. Ele achou que precisava fazer algum tipo de compensação. Eu acho que, na verdade, é mais por ele do que ele queria se sentir bem de... Ah, sim, com certeza. Total. Tipo, limpar a consciência, né? Limpar a consciência, assim. Total. Tá bem também. É impressionante. Não, eu vou desconfigurar a minha robô sexual pra poder atacar uma pessoa, mas aí depois eu vou contar pra ela, porque ela merece saber essa verdade, o que eu fiz. Ele conta que ele infectou ela com vírus? Não, ela descobre depois. Mas ele conta que ela é um robô, sabe? Aí eu fico assim... Aí ela dá aquele primeiro estalo. Cara, eu acho legal quando ela pega, ela acorda, levanta, foge, pega o celular dele, aí tá fugindo na floresta. Cara, esse visual, eu até falei pra Amanda, eu vou fazer minha fantasia do Halloween vai ser de Iris, dela banhada de sangue, que é muito engraçado, muito legal, cara. Eu quero ver você de vestido. Adoraria. Não, ela tá de shortinho, aquela blusinha de botãozinho. Shortinho, vamos ficar de shortinho, uma blusinha rosa, uma tiara na cabeça. Isso. Cara, eu acho muito da hora esse visual, não sei porquê. E ela, tipo, olha, não tô legal não, sabe? Aconteceu. Acho que eu tô gripada. Analisando semiótica, assim. Eu tô gripadinha. Ela era inocente até aquele momento, e aí quando sangra, ela dá aquele estalo de, tipo, agora ela virou ser humano, praticamente, né? Agora ela tem consciência. É aquele rompante ali da... E eu gosto que ela consegue ter umas atitudes muito boas pra quem tava com 40%
50% da inteligência só. Cara, é verdade. verdade. Isso é engraçado, quer dizer... consegue fugir e tal. Cara, é engraçado ela fugindo da casa. Aí tá os dois lá falando no telefone, ligando pra polícia. Você pode vir aqui? Aí o Patrick fica falando, ela tá fugindo. Patrick, cala a boca. Tô no telefone. E aí ele tá bom. Aí ela foge. Excelente. Vocês desconfiavam que aquele cara também era um androide? Não. Celular do gordinho? Depois que eu percebi que ela tinha acompanhante, ele deve ser também. Eu senti que criaram aquele casal ali muito diferente de propósito, assim, pra mostrar que, tipo, o cara que não... Só porque o cara é gordo, não sei o que, ele não vai conseguir ninguém, então ele vai contratar esse tipo de serviço também, né? Uma coisa que eu achei muito estranho é que, assim, na relação dos dois ali, né? Ali, quando eles estão nas cenas do jantar, eu vi o Patrick falando de como ele conheceu o Eli. Eu tava de dinossauro e ele pisou na minha cauda e eu virei pra trás. O contrário, né? Eu tava de vampiro, pisei na cauda dele, ele virou pra trás, a gente se apaixonou e dançou. E eu, mano, tu é muito mais bonito que esse cara. Como que tu tá falando que ele foi o homem mais bonito que tu já viu na vida? Tava meio forçado, sabe? Mas ele tava com um olharzinho de apaixonado e eu falei, tá. Eu percebi mais por esse lance de eles falarem muito romântico e aí depois ela começa a falar também sobre romance, ela dá quase um monólogo, assim, de tipo, não sei o que, depois ela, falei demais, né? Fica até assim, falei, eles têm alguma coisa de ser muito apaixonados, assim, pelo outro, assim. Eu, como uma boa fanfiqueira, vou falar quais foram as minhas impressões dessa cena. Porque na minha cabeça, como eu ainda não sabia muito, né, do que esperar e tudo mais, na minha cabeça essa cena que ele contou toda a história, não sei o quê, eu não sei porquê, mas passou na minha cabeça que, tipo assim, eles querem contar vantagem que são um casal perfeito, tanto quanto o Josh e a Iris. Porque eles são bonitinhos e tal, por mais que aquela garota Cat não gostasse deles, eu falei assim, ele vê ela toda apaixonadinha nele e às vezes rola isso, né, competição de casais. Não, somos mais apaixonados do que você, a gente se ama mais do que vocês. Sim. E na minha cabeça ia ter alguma coisa assim, só que eu estava profundamente enganada, porque eu sou fanfiqueira, então... Muito fanfic, né, tipo... Cara, olha onde a minha cabeça vai parar, mas enfim. Cara, mas eu senti que o trailer enganou muita gente, porque ela foge, vai pro meio da floresta lá, cata o celular e aumenta a inteligência dela e tal, e ela fica fazendo planos, né? Tipo, eu acho legal que, assim, apesar de todo o choque, ela lida muito bem com a situação dela. Tipo assim, ela, tá bom, eu sou uma androide, então, e age como uma androide, saca? Não fica... Ela se aceita, né? Sabe, não fica desesperado. Meu Deus, o que eu faço com a minha vida? Tá, sou uma androide, eu tenho que lidar com... Tenho que sumir, sabe? Tenho que fugir. E aí rola todo aquele gancho dela falar, que a gente se apaixonou, e piriri, pororó, no mercado, né? Como que ela se apaixonou por ele. Mas quando ela tá na floresta, ela fica fazendo vários planos, né? Tá, eu posso andar a pé e demorar pra caralho, e quando eu chegar lá em casa, ele já vai estar lá. E aí ele, abre a porta, ele tá com a arma, né? Que achei, tipo, muito legal como o trailer enganou nisso. Porque realmente dava essa impressão de namoro abusivo, né? Que ela ia chegar em casa depois do trabalho, ele tá com a arma apontada pra cara dela. E senta aí sua bunda que eu vou queimar sua mão agora, sabe? Sim. Assim. Mas a cena do carro dela modularizando a voz pra fugir, cara, muito boa também, velho. Eu achei sensacional. Acho que a parte que ela tá descobrindo todas as funções dela, eu gostei muito dessa cena. Inteligência, 40%, tipo, ela revirando os olhos, tipo, clássico, né? O que esperar vindo de um homem que não quer uma mulher mais inteligente do que ele, não é mesmo? Achei sensacional essas sacadas assim. Eu acho que não teve esse surto, assim, que o Fê falou, assim, porque, tipo, eu acho que isso é uma coisa muito humana, assim, né? A gente teria uma reação diferente se a gente descobrisse, assim, alguma coisa assim muito... É porque é isso que separa a linha tênue, que separa a gente, né? As emoções, então, tipo assim... tipo, ela tem até emoções, ela diz que sente dor, assim, porque são coisas simuladas, assim, a gente tem como simular isso até no nosso corpo, né? Com neurotransmissor, com essas coisas assim. Então é muito tênue, não dá nem pra saber, né? Tipo, como é que a gente reagiria se a gente descobrisse que era um robô. Total, Nossa, boa pergunta. Não sei como que eu reagiria se eu descobrisse que eu sou um robô. Porque você sendo um robô, você tem um pensamento de robô. E é diferente. Então ela já tem uma consciência ali, ela falou, e é aceitou, né? Porque não tem como mudar. De fato. Não sei uma revelação que a gente ficaria assim, então assim. O ponto que me pegou, assim, que queria puxar esse assunto e já fazer uma pergunta. O Patrick, tem uma hora que o cara morreu, aí tá os 4 ali num cômodo da casa, aí eles abrem o cofre, pegam o dinheiro e tem lá, sei lá, acho que são 20 milhões, uma parada assim, 20 milhões de dólares, ou acho que são Muita 12 milhões grana. de dólares.
muita grana. E aí o Josh fica assim, tá, a gente vai repartir por nós 3 e tal, não sei o que lá. E o Patrick, sabe? O cara tá aí com vocês vão ignorar o cara? E aí começa a rolar um conflito. Mano, o Eli fica assim, não, mas o que é isso? E o Patrick? Eu considero o Patrick e tal, são 4, divide por 4 e tal. Mas eu também tava olhando pra ele assim, cara, mas tu tá com uma cara de que tá querendo levar vantagem também nessa história, sabe? Porque é teu namorado e tal. E aí me pegou muito de descobrir que o Patrick é um robô, mas não queria falar disso. Queria falar do momento que eles estão na floresta se declarando um pro outro, que você percebe que o pai do Eli parou de falar com ele porque o Eli decidiu manter um relacionamento com o Patrick. E ele fala pro Patrick, cara, você é um robô. E ele fala, eu não ligo, não tô nem aí, eu já sabia. Eu já desconfiava, né? Desconfiava que eu era um robô. E pra mim não faz diferença, porque pra mim o que eu sinto é verdadeiro. Porque ele foi programado pra isso, cara. A relação deles é um pouco... É bem diferente da relação do Josh e da Iris. É, que ele gosta mesmo. Ele parou de falar com o próprio pai, o Eli, pra ficar com o robô. Então, eu senti também que tinha um pouco de homofobia, né? Você acha? Eu acho. Geralmente... Provavelmente, sim. O cara já é homossexual e ainda se assumir com um androide, sabe? Mas aí que tá. Eu não me lembro. Ele chega a comentar alguma coisa, tipo, se os pais sabiam que o cara era um androide ou se era só homossexual, eu não me lembro. Cara, eu acho que eles sabiam. Não entra muito, não entra muito, mas eu acho que eles sabiam. Porque pelo tom da conversa, não me faz entender que era porque o Eli era homossexual. E sim porque ele tava saindo com o robô. Justo, tá. Porque ainda tem isso, né? Tipo, vamos supor que a gente já esteja nesse nível de tecnologia em que androides estão convivendo entre nós e a gente realmente não sabe diferenciar uma pessoa de um robô. Até que ponto isso seria mais um tipo de preconceito pro ser humano desenvolver, não é mesmo? Porque, tipo assim, os amigos lá deles sabiam. Mas será que se eles não tivessem contado que o parceiro deles é um robô? Teria como saber, porque a gente descobre no final do filme, a gente descobre ao longo do filme, né, que como eles são robôs montados sim, eles são iguais, é verdade. Exato. Tá. Então você tem mais de um. Cara, deve rolar propaganda, A Iris é alugada. A Iris é alugada. Pode ter outras, né? Meu Deus, vai ter 2. Mano, mas aí, o que cai na pergunta? Espero que não. Vai ser ela encontrando com várias Iris. O Patrick, ele fala, eu já desconfiava que eu fosse um androide e tudo mais, a Iris não tinha a menor ideia. Mas tipo assim, porra, você vai ver uma pessoa igual a você e você não vai pensar um mínimo, sei lá, gente, será que eu tenho um irmão gêmeo? Mas aí pode ser uma coisa de programação deles. Pra eles enxergarem outra coisa, talvez. Alguma coisa acontece. Eles não consegue ver, né? Não se reconhece. Pode não se reconhecer, né? Porque hoje em dia a gente vê isso. Você às vezes bota 2 inteligências artificiais pra conversar e ela não sabe que a outra é uma inteligência artificial. Nossa, que interessante, é verdade. Interessante. E a ideia é não ficar também, né? Ficar pesquisando. Porque a gente não tem isso ainda, mas nesse universo que teria esses androides, você se relaciona com outra pessoa, você não fica, será que é androide? Vou ficar testando aqui. A gente não fica fazendo isso. É verdade, né? Mostra o pau, deixa eu ver como é que é isso aí. A ideia do teste de Turing. Teste de Turing é isso, é você não identificar um androide, né? Você não saber a diferença entre um androide e um humano. E eu acho que ali como tem um negócio comercial em cima, aí a galera já, tipo, sabe que existe, né? E sabendo que existe, você já desconfia. Mas ali não tem diferença, né? Entre um humano, assim, fisicamente, né? De comportamento. Mas pra que serve, né? Aquela pessoa ali só tá te acompanhando mesmo pra você usar naqueles momentos. Um fuck-a-bot, né? Eles falam no filme. Cara, mas aí vou fazer uma pergunta pra vocês, assim. Se vocês tivessem um androide, qual seria a função dele pra vocês? Fazer tudo que eu não quero fazer. Que eu tenho que fazer. Tarefas domésticas, assim? Total. Tarefas domésticas. Vai montar minhas aulas. Nossa, total. Com vai certeza. Lá limpar o banheiro. Dar remédio pro meu gato. Sabe, eu acho que eu não ia usar ele pra coisas muito mirabolantes. Eu ia usar pra coisas... Cara, eu sou uma pessoa de gostos simples, sabe? Eu não preciso de muito pra ser feliz. Tarefas do dia a dia, né? Tipo um robô autolimpante, né? Nossa, seria meu sonho. Mas aí o Android... Assim, a gente tá falando do Android igual do filme. Então ele tem comportamentos e sentimentos. Mesmo que simulados. Até que ponto você estaria ali, né? Como só um explorador que tá escravizando um robô. Porque assim, é diferente a tua relação com o seu robô aspirador, que você liga e ele faz a sua coisa. Agora... mas é óbvio que eu conversaria com ele, jogaria papo fora. Porque ele faria as coisas por você, porque ele é apaixonado por você, né? E ele fica cansado, mesmo que ele não canse efetivamente.
de descansar. Quer beber uma aguinha, querido? Eu levo até pra jantar de vez em quando, gente. Cara, mas agora eu sou uma pessoa boa. Cara, só não ia bater no bicho, né? Não, porque não tem porquê. Não tem porquê eu bater nele. Eu sei que ele vai fazer. Não precisa fazer agora. Faz no seu tempo, mas faz, sabe? Deixa o quarto limpinho, passa uma vassoura aí. Dá um remédio ali pro gato, por favor, que eu tô ocupada. Sem nossa nenhuma. O Logan mudou minha cabeça agora. Porque assim, eu teria o robô pra coisas do tipo, cara, trabalha pra mim enquanto eu vou fazer outra coisa, sabe? Programa pra mim enquanto eu tô editando aqui o vídeo do Meia-Noite dos Contos. Vou editar o podcast aqui. Será que você tem como fingir que sou eu? Não trabalhei? Mas o Noga levantou uma coisa que eu tinha esquecido por um momento: que o robô ele é apaixonado por você. Sim. E aí começa a gerar um problema quando eu já tenho uma namorada. Não, mas ali no filme, né? Ele pode ser que existam outros tipos de androides, assim, né? Com outras funções. Então, tipo no jogo Detroit Become Human. Cada robô tem sua função e ele aceita a sua função. Entendi. Mas ele aceita a função porque ele é programado pra ele não discordar disso. Exatamente, pra ele só aceitar o que é designado a ele. Mas mesmo, vamos lá, mesmo que fosse apaixonado por mim, gente, é só criar uma historinha. Você não pode criar como vocês se conheceram e tudo mais. É só criar, olha, meu caso com a Camus, tá? E o meu robô, vamos supor que seja um robô homem. Foda-se, se for mulher também não tem problema. Cara, tô muito curioso pra saber como vai. Vamos lá, ó, acompanha a fanfiqueira. Somos um trisal, porém, eu sou exclusiva de a Camus é exclusivo meu. Você tá aqui somente pra suporte emocional. Eu fico mais... Acabou, porque ele vai ter que aceitar. Ele me ama. Uma criança com um filho. Tipo, olha só, a gente vai criar uma historinha aqui de você, mas você vai fazer tudo que mamãe manda. Exatamente. E eu vou te mostrar gratidão, porque eu sou uma pessoa que eu sei, eu sou grata, gente, pelas coisas que eu tenho. Aí a gente sai pra jantar junto, todo mundo junto, os três. Só que você não beija na boca dele e nem ele beija na sua boca, nem eu. E tá tudo certo. Gente, existem pessoas assexuais. Cara, que bizarro. Existem pessoas que elas têm namorado e elas não se beijam na boca, não transam, não fazem essas coisas. E são namorados, Por que eu não posso ser assim com o meu robô? Mas a questão é, porque assim, o Android, ele vai ser configurado pra ele não saber disso. Mas ele não precisa saber. Mas vocês vão saber. E tá tudo bem, então. Por que não estaria? Eu quero chegar nesse ponto, eu não tô discutindo a resposta, só quero saber. Gente, eu vou cuidar como se fosse da família, tá tudo bem. Caralho, eu vou cuidar aqui como se fosse gente. Nossa, podcast cancelado. Você não cancelado 3, 2. Eu tô com muito medo desse discurso estar aparecendo. Não, pera. Gente, recapitula, por favor. 500 anos atrás, porque é isso mesmo o discurso que usavam. Calma. Gente, pelo amor de Deus, isso tudo é brincadeira. Pelo amor de Deus, a gente tá gravando. Eu tô brincando em cima disso, calma. Não, mas eu estou falando com o nosso ouvinte, sabe? Porque vai que a pessoa tá levando... Entre vocês, eu sei que eu posso fazer esse tipo de brincadeira, mas pro ouvinte, eu não sei qual é o nosso grau de intimidade. Mas assim, gente, eu tô brincando, calma. Uma das desculpas, né, que se usavam pra escravizar outras pessoas... é que elas não eram pessoas. É verdade. Elas servem como função. E aí você só se usa pra ela naquela função. E é exatamente esse papo que rola. Mas a diferença... A diferença... Olha, eu tentando me justificar. Eu acho que só vai piorar pro meu lado. Não, eu ia fazer uma brincadeira, mas eu acho que o bagulho já tá ficando meio sério. Eu não quero mais brincar, não, gente. Eu não quero mais brincar. Senão vai ficar muito ruim pro meu lado. E eu tô só brincando. Quando é um robô, assim, no nível aspirador de pó, assim, que ele é programado, eu acho que não tem esse problema. Assim, se você contrata um robô limpante, ele vai limpar a sua casa, vai fazer seus serviços domésticos. Eu não teria essa mesma relação do tipo, eu não sei quando. Não, um Android, que já tem comportamentos e falas. E não é uma coisa assim programada. Você sente que, tipo, ela tem um certo nível de autonomia ali. Mesmo que mas aí é que tá. A pergunta do Fê foi o seguinte: qual seria a utilização do seu Android se você tivesse um? Porra, primeiro que se só existisse Android com essa função de ser um parceiro, uma parceira amorosa pra você, eu não teria. De verdade, eu não teria, porque não me interessa. Agora, se fosse, tipo assim, escolha a função, aí eu teria e colocaria dentro dessas funções. Ponto final. Essa parte aí eu entendi. É aí que é porque eu tava seguindo essa linha de raciocínio. Eu posso escolher o que
qual a função. Mas beleza. dentro dessa função específica da Iris, eu já não teria um, entendeu? Mesmo se eu fosse solteira, eu não sei se eu teria se eu fosse solteira. De amor verdadeiro e amor simulado, né? Cara, mas aí levando pro filme, eu acho que é muito pra pessoas solitárias mesmo. O Josh, a gente vê que o Josh é o cara que não sai do quarto, que fica o dia inteiro jogando videogame e que não socializa com mulher, tem medo de mulher e aí prefere ter um robô. E ainda assim tem amigos, né? Mas tudo bem. Ainda assim tem amigos. Você vê que o outro lá, o Eli, cara, coitado, mas é um patinho feio, cara. Você vê que não é. Mas assim, acho que já pintaram ele mais do que ele. Não achei a pessoa totalmente horrorosa, assim. Não, sabe? ele não é horroroso. Ele só não tem um padrão de beleza que as pessoas, né, geralmente procuram. E eu acho que é proposital, entendeu? Eu acho que é proposital pro filme. E botaram esse ator até de propósito. É o tipo de público pra esse tipo de Android, né? Exatamente. Entendeu? É isso que eu acho, assim, independente da aparência dele, mas eu acho que é tipo, é aquela pessoa que vê, cara, vamos supor eu aqui, pô, não sei o exemplo que eu... Gisele Bündchen. Fala, porra, tivesse um robô da Gisele Bündchen, imagina eu com a Gisele Bündchen, assim, saca? Tá num padrão muito acima, saca? De mim, do que eu faço no dia a dia, da minha aparência e tal. Então é muito distante. Então eu acho que o filme também traz isso, de pessoas que, tipo, pô, cara, eu acho aquela pessoa lá muito bonita, mas eu não tenho como bancar sair com esse tipo de pessoa. Amigo, só se você fosse rico, aí você teria mulher. Teria várias apaixonadas por você. Não, e é nem só, tipo, eu poderia ter coisas que fossem mais interessantes pra esse tipo de pessoa que eu me atraio, né? Nesse sentido mais hipotético. Mas, às vezes é muito mais barato ter um robô. E aí eu acho que é isso, entendeu? Que o filme também passa, assim, tipo... Às vezes tu quer sair com uma pessoa que ela tá num outro nível, sei lá, intelectual, cultural ou financeiro que você, mas você só consegue chegar nesse nível se você comprar um robô aqui, saca? A gente vê isso, a gente vê aquele monte de almofada que vende ali na Liberdade, sabe? É um pouco da ideia das acompanhantes atuais, assim. Tem gente que contrata esse tipo de serviço que é pra ir em um evento social. É pra ter uma mulher bonita do lado. Porque aquilo é status. E aí... Cara, era isso que eu ia falar. Isso é pra mostrar status, que você pode. Exato. Eu posso conquistar uma mulher desse tipo aqui, entendeu? Sim, com o meu dinheiro. Ninguém sabe essa parte aí, finge que... Não, a porra, caralho. Todo mundo finge que não é assim, mas aí fica, né? Mas a gente sabe que é. Você que tá fingindo, a gente sabe a verdade, tá? A gente sabe. Embaixo você é calvo, debaixo dessa peruquinha aí que é calvo. Que você tem o pipi murcho, a gente sabe. Teus peitos estão caídos. A gente sabe, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quer dizer, pra ele, não. Mas assim, o que não tá bem é o padrão de aceito. Sinceramente, ninguém liga. E quem liga é porque tem inveja. Porque eu não consigo ver. É porque fica todo mundo se vigiando pra ter vida perfeita. E ninguém tem. Tá faltando conta pra pagar, né? Eu acho. Muita. Uma louça pra lavar. Se quiserem, tô contratando robôs pra vir fazer o serviço doméstico aqui em casa. Levo pra jantar. Trato como se fosse gente. Levo até pra jantar de vez em quando. Levo até pra passear. De vez em quando. Não diretamente ligado com o assunto do Android, do filme aqui, mas fazendo só um rápido parênteses aqui. Mas um tempo atrás surgiu um estudo com algumas garotas jovens. Garotas entre, sei lá, 16 e 20 anos e tal. Tinham 2 grupos de garotas. As garotas que usavam rede social e as que não usavam. A chance maior de garotas quererem diminuir o nariz, que às vezes já era pequeno, aumentar os olhos, algum procedimento estético, era maior em garotas que usavam redes sociais. Olhavam assim e viam, ai, nossa, meu Deus, meu nariz é grande, não é diferente da Iris ali, daquele Android. Porque o tempo inteiro a gente tá se comparando com os outros, cara. É só, cara, eu acho que isso já aconteceu com todo mundo. Abriu as redes sociais e, tipo assim, você sentiu que a sua vida é uma merda, porque tá todo mundo feliz, tá todo mundo viajando, tá todo mundo com dinheiro na conta, e você é um fudido que não tá viajando, não tem dinheiro, não consegue sair pra tomar uma casquinha no McDonald's ali na esquina, e você se sente mal. E você começa a se culpar por isso, e se martirizar por isso. Então, tipo assim... E aí cai no ponto de até o filme traz, né? Que é essa coisa de você ter que fingir alguma coisa, nem que seja uma parada simulada, né? Sim. Você criar uma coisa. Tem gente que cria perfil namorando a pessoa que não existe. Cara, perfil de IA agora. Sabe? A gente tá mais perto do universo de acompanhante perfeito do que a gente pensa. Mano, tem IA no OnlyFans, mano.
Cara, Isso não entendi a verdade. Tem uma youtuber também que não existe. Ai, meu Deus. Ela é só IA E mesmo. eu lembro que tem uma personagem, sei lá, uma inteligência artificial que é cantora, que era lá do Japão, que o cara se casou com sim, ela. É a Hatsune Miku. Isso! Tipo assim, caralho! Mas assim, essa parte assim de cantar, eu relevo porque assim, eu gostava de gorilas, que eram só desenhos. Não, mas pera. Pera. Mas assim, a representação deles era um desenho, né? Sim, sim, total. Mas, gente, o cara se casou com ela. Tipo assim, quais... Ai, eu tenho tantas perguntas. Mas isso aí é outra discussão também, né? Que é uma exploração de tanta coisa. A pessoa só trabalha, não tem tempo pra viver. Que aí quando vai ter o encontro não é perfeito, porque as pessoas não são. Então cria uma demanda tão alta que aí você nunca vai achar a pessoa perfeita para que corresponde 100% do que você quer. Vídeos estourando o balão. A pessoa entra, todo mundo já estoura o balão. Ela falou uma palavra. Sim. A pessoa quer a pessoa perfeita. Os aplicativos de namoro é assim, entendeu? A pessoa fala, ai, adoro macarrão. Aí é outra história. Ai, eu sou intolerante a glúten. Tipo assim, o que faz pensar que você não pode se relacionar com uma pessoa só porque ela não tem o mesmo tipo de alimentação que a sua. A pessoa não vai se encaixar. Assim, as pessoas querem uma cópia delas, parece. E a pessoa é insuportável, vai suportar ela mesma? Não vai. Cara, o quão egocêntrico você tem que ser pra querer namorar uma versão sua, sabe? Sei lá, eu não sei, isso é muito esquisito. É a busca de perfeição, gente. Não vai ser tudo perfeito na tua vida. E tá tudo bem. Cuidado com essa busca de perfeição aí. Mas, voltando, que eu ia falar um pouquinho sobre outros filmes, né? Que a gente tem mais ou menos essa ideia de androide, robô, inteligência artificial. Porque isso não é, tipo assim, inovador em questões de, nossa, estão trazendo pela primeira vez na vida. Não é o primeiro filme, a gente já tem outras obras, assim. Inclusive a minha favorita, que é IA. Ai, gente, eu amo esse filme. Não é de terror, tá? Pra quem ele é drama. Sim, com aquele menininho lá que eu esqueci o nome. Macaulay Culkin, que sacanagem, é outra Caralho. É o do Sexto Sentido, não é? O mesmo menino. Gente, eu sou apaixonada por esse filme. É triste, a cena, demais. A cena da Fada Azul, quando ele encontra a Fada Azul, que eu choro nessa cena todas as vezes que eu assisti esse filme, não dá no gibi, cara. Eu amo esse filme. Esse filme é de quando? Cara, ele é antigo. Ele é antigo. Né? Já tinha esse tipo de discussão. Sim. Na verdade, esse tipo de discussão tem desde muito antes. O Asimov já fazia livros sobre robô. Sim, verdade. Tem curtas muito bons dele, inclusive. Assim. Eu vou procurar depois. E o robô é dele, né? O robô é dele. Apesar do filme não ser igual ao conto. Tem Blade Runner também. Blade Runner é muito bom sobre essa discussão também de o que é, né, ser um ser humano, né, que é ser um robô e tal. E aí você fica com essa discussão de se o personagem principal é ou não um robô. Todos esses filmes, no fundo, eles trazem essa questão, né? Eles em algum momento fazem esse contraste. O meu filme favorito disso é Ex Machina. Pô, não vi, cara, ainda. Puta, acredita que eu também nunca vi. Esse filme é incrível, assim, porque o filme é sobre o teste de Turing. Teste de Turing, eu tava tentando lembrar esse nome. Eu vou assistir. Cara, é bizarro, assim. Você começa a questionar até dos personagens que você tá desde o começo acompanhando. Caralho, nada é real. Então, assim, se você tem medo que isso aconteça, que as máquinas dominem o mundo e tudo mais. Se você só gosta, né, cara, tem muito filme aí pra você assistir. Que tem alguns de terror, outros nem tanto. Tem Megan, né? Tô zoando. Opa, olha o shade. Mas a gente tem bons conteúdos aí sobre isso. Primeiramente, o filme é muito divertido, eu adorei assistir. Só que no final, eu fiquei reflexiva sobre algumas coisas, como por exemplo, eu achei a motivação dos personagens a fazerem esse plano mirabolante muito fraca. É pra roubar o dinheiro do cara. Mas tipo assim, primeiro, o Josh, ele não tinha dinheiro, tanto é que a menina, a Iris, ela é alugada. Gente, olha o carro que esse filho da puta dirige. De novo, pra alugar uma boneca dessa, gente, isso deve ser um serviço caríssimo. Não, mas o carro pode ser alugado também, Eu né? senti O que é caro. que essa parada já tava muito acessível. Eles queriam passar uma ideia de que é um futuro bem, assim, tipo, carros automáticos é mais comum, sabe? Eu senti que foi uma parada tipo, cara, vocês fizeram isso tudo só pra roubar o cara? Não só por isso, né? Eles queriam matar porque, pelo que o Josh tinha entendido, ele era um mafioso. Ele vendia drogas, ele era um cara mau. Aí podia matar ainda. Caralho, eu achei a motivação meio... podia ter sido algo tão mais legal. E aí ficou uma ideia assim, tipo, se ele tinha um relacionamento com aquela mulher, por que eles não estavam juntos ao invés de, tipo, contratar ela,
o cara contratar uma acompanhante, sabe? Por que o Josh contratou uma acompanhante se ele podia ser só o amante daquela mulher, sabe? Mas é que tá, eles não eram, eles não tinham relação, eles não tinham. Eles já tinham passado. Eles só tinham um plano que era matar o cara, né? O quão essa menina tem que ser... Vamos lá, vamos supor nós aqui, nós somos amigos. Se eu virasse pra vocês e falasse assim, cara, sei lá, o meu sogro tem 20 mil reais escondido num cofre, vocês me ajudam a matar ele pra gente pegar esse dinheiro? Gente, sei lá, pra mim isso é muito surreal, sabe? Do meu amigo topar. Que eles já tinham um relacionamento, assim, mas... Exatamente, e eles nem tinham. Mas é que eu acho que é um pouquinho diferente o cenário. Acho que é assim, você fala que o seu sogro ele tem 20 milhões de reais guardados no cofre em casa, que é fruto do jogo do bicho. Ganhou isso no jogo do bicho e tal, e também com milícia. Ou seja, não é um cara legal. Beleza, cara, eu tenho um robô aqui, que assim, a gente pode não sujar nossa mão, mas pode ser que o robô suje. Causou um acidente, entendeu? Mas é que tá, porque ela não fala pro Josh que o cara é da milícia. Ele que interpretou isso dela, porque ela mesma fala, ela em momento nenhum eu falei isso. Mas ela fala que no momento nenhum ela nega. Ela desmentiu. Mas ela não falou. Ela sabe que levou ele a essa conclusão. Ela não mentiu, ela só omitiu. Mas ela percebeu que ele interpretou dessa forma e deixou. Mas, cara, eu vendo o filme, eu me convenci também que ele era da máfia, cara. Que ele tinha alguma coisa errada. Ele fala com o Patrick, né? Ele fala, não, meu trabalho tem que sujar muitas mãos. Muito. Então. Aí ele dá aquela vibe de ser uma pessoa. Exato. Eu falei, mano, o cara matou muita gente. Então, tipo, quando ele morreu, eu falei, beleza, menos um, sabe? Assim, escroto também. Assim, realmente merecia morrer. Não, escroto, porra, ele tentou abusar da mulher lá, né, velho? Independente se roubou ou não. E aí, a segunda decisão que eu não gostei foi envolver o outro cara. Por que chamaram o Eli, sabe? Eles podiam continuar. Sim, não tinha porquê. Era só pra encher mais gente, ter mais, tipo, testemunha? Não sei. Eles queriam procurar a coisa que tinha fugido. Aí queriam usar o coisa pra procurar também. Acho que foi essa desculpa, né? Mas eu achei meio, sei lá, se eu fiz um plano desse assim, eu não ia querer contar mais pra mais gente, porque quanto mais gente sabe, pior. Tanto que deu merda, né? Deu merda, né? Achei meio mais ou menos. Eu não gostei muito da motivação, eu achei muito... Eu acho que eles podiam ter explorado um pouco mais essa motivação de matar o cara, sei lá. Eu acho que se o cara já tivesse abusado dessa Cat, por exemplo, e tipo assim, cara, eu vou te vingar, a gente vai mandar ele tomar no cu, eu acho que teria sido mais interessante do que só roubar o dinheiro dele. Eu fiquei assim, poxa, dava pra só botar um remedinho assim na bebida dele e roubar, sabe? O Josh achava que ele era criminoso, mas ela sabia que não era, né? Então ela tava tipo, ok em matar um cara, sabe? De graça. Mas tirando isso, e esse lance de, poxa, o que o Patrick tá dizendo aí com o Eli? Eu acho que foi um filme muito maneiro, assim, de assistir. Ele foi acho que mais pro final também. Ela já tinha meio que ativado a inteligência dela total, assim, e ela toma umas decisões meio merdas. Eu achei que seja um pouco mais inteligente. Qual decisão? Pô, lá no final, assim, que ela tava fugindo, assim, fazendo umas coisas assim, que ela volta, eu não lembro, eu falei, porra, eu não voltava não. E aquele momento dela com o Patrick, assim, de tipo, pegar pela humanidade, assim, ficou meio... Lembrei de outra coisa, exatamente isso. Não gostei tanto não, assim, foi uma decisão meio, se lembra aí que no fundo você ama ele, assim, tipo... Pois é, mas tinha reiniciado o cara, né? Parte da programação que sobrou isso, sabe? Aí foi roteiro só. Uma coisa que é verdade, quando você apaga os dados do seu HD, você não apaga os dados do seu HD de verdade. Sim, tem como recuperar. Então faz sentido ele se lembrar de alguma coisa, entendeu? Porque tem um HD ali dentro dele. Se lembrar seria acessar de volta aquela informação ali. E em que parte tem isso, sabe? Sei lá, eu achei que ficou como que você ativa isso? Né? Só falando é tão fácil assim, porque ela é alugada. Por que ela não lembra das outras pessoas que já tiveram com ela também, né? Falando sobre isso. Eu acho que se ela de alguma forma conectasse com ele um Wi-Fi da vida, assim, e ela meio que puxasse aquela história de volta, ela só falando, ficou meio coisa meio humanidade, meio tipo, lembra aí, no fundo você lembra dele, sabe? Eu não sei se ia acontecer isso. É verdade, ia ser melhor se ela tivesse conectado uma Neuralink com ele. Ela tava com o olho branco, ele também, e aí, tipo, ela trouxesse só as imagens, assim. E aí ele tem uma informação ali e aí volta a ter o sentimento, tudo bem. Mas achei que ficou meio... Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que ia ficar meio jogado também, porque assim, teria que em algum momento antes do filme ter mostrado que isso era possível. Sim, é verdade. Pra não parecer só um artifício de roteiro, sabe? E aí no final, assim, acaba sendo, né? Porque
Teoricamente, ele ia matar ela ali. Não tinha mais o que fazer, assim. O robô era um robô, assim. A função era o que botaram nele. Mas, assim, eu imaginei que não ia acontecer nada, né? Só não sabia como que iam salvar. O pessoal tem que entender que não é porque a gente critica que a gente não gosta, tá? Eu gostei do filme, assim, só... Eu também gostei. Por mais que eu tenha ficado puta na hora que assim que acabou o filme, eu falei assim, mas isso tudo foi só pra roubar dinheiro? Tipo, eu fiquei meio puta, mas tipo, tá tudo bem, porque eu gostei, eu achei legal. Mas eu fiquei interpretando que, assim, eles não são muito inteligentes, os dois. Não, aquele cara era uma anta. Ele era bem merdinho, assim. Bem por isso que burro, um plano desse merda. O plano já era merda. Eu tive que praticar pra botar o canivete no bolso dela. Eu falei, nossa, uau, isso é muito... Caralho, parabéns. Parabéns, isso é muito stealth. Mas já mostra que ele é patetão, né? O filme todo mostra que ele é meio bobão, assim, não consegue nem falar com ela direito, sabe? Com a Iris. Então, sei lá, o cara desativou o robô porque ele precisava se livrar da culpa, né? Contar o plano pra ela, o plano do vilão. Eu gosto do filme. Quantos baldes de sangue vocês dão pra Companion? Eu tô aqui analisando, porque assim, eu não dou 5 porque eu sempre uso meus filmes favoritos como meio de comparação. Então, pra você, não são 5. Mas 4 eu ainda acho muito. Porém, 3 eu acho muito pouco. Então, talvez um 3,5. Tá bom. Eu dou 3,5 porque me entreteve, foi divertido. Não considero 100% terror, por isso perde ali uns pontinhos. Algumas pequenas falhas como essas, mas é um filme que eu gostei, de verdade. Ele é legal. Vale 3,5. Eu tive um problema que, assim, eu fui com uma expectativa alta, confesso. Ai, amigo, a gente nunca pode ir. Mas é porque teve um certo Felipe Santos que falou assim, caralho, vem cá esse filme, que não sei o que, filme do ano, que não sei o que. Eu falei, verdade. Mas é muito bom, cara. Vai ser muito pica, assim. Esse filme. Eu vi o filme e eu falei, é um 3 sólido pra mim, assim, tipo, pá. Que isso, que absurdo. Amigo, deixa eu só comentar um negócio que é muito engraçado. No início da nossa gravação, quando a gente estava discutindo, mas o trailer já estragou, porque a gente já sabia que ela era um androide. Eu já sabia que ela era um androide sem ter visto o trailer por você. Porque teve um dia que a gente estava discutindo alguma coisa de inteligência artificial e você tava falando tanto desse filme que eu falei assim, essa filha da puta é um androide, cara. Só que eu ainda falei assim, não, vou deixar as opções abertas, vou deixar minha cabeça aberta, eu vou receber com o coração. Mas eu lembro que um dia a gente tava falando sobre esse filme, que a gente não tinha visto ainda, e eu falei, cara, eu acho que ela é uma androide. Cara, eu só lembro de você comentar do demônio. Eu só lembro disso e isso ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, ele é um demônio, ele é um demônio. Ou era um androide ou era um demônio. Ou um demônio androide. Porque ela tava... Roteiristas, por favor, trabalhem em cima da ideia. Porque a gente tava... Eu tava falando sobre ter queimado o braço dela tá lá outra take toda ensanguentada e tal. A gente não tinha montado a linha do tempo na cabeça, né? Nem tinha como. Cara, pra mim esse filme é um 5, cara. Esse filme é muito bom, velho. Papo 10, caraca. Cara, muito bom. bom. Que tu tinha curtido pra caralho, mas... Imaginei que ele gostou bastante. Cara, é porque assim, eu não fui com uma expectativa de ser... nossa, vai ser um filme ultra cabeça, ultra high-tech, assim. Mas eu acho os personagens muito carismáticos. Cara, eu acho a Iris muito legal. Ela é divertida, ela é engraçada, te convence. Eu gostei disso aí também, porque ela não botaram ela como um robô automático, assim. Ela tem a coisa automática de, tipo, falar do tempo, mas de resto ela é uma pessoa, sabe? Tipo, botaram ela com personalidade, né? Com personalidade, sim. É diferente, né? Não é um... É um filme de jornada de herói, saca? Tem uma jornada da heroína, na verdade, que é um pouco diferente. É verdade, por favor. Porque é um pouco diferente, porque na jornada do herói é um pouco... A jornada da heroína tem um momento que ela cai ali, né? Tem que mostrar a superação feminina, força feminina, gente. É o momento do assédio, gente. É aquele ponto ali que é o coisa. Tanto é que ela volta sangrando. E é justamente aquele contraste que o Fê falou. É a roupa dela de inocente e o sangue, que é um pouco comparado com a menstruação, inclusive. Nossa, amigo. Esse rompido da criança pra virar mulher. Caralho, aí tu filosofou pra caralho. Não, mas é porque tem a jornada da heroína e tem passos diferentes da jornada do herói. Sim. Brilhou o que você falou. Sim, você precisa me dar uma aula de feminismo depois, amigo. Eu vou dar um curso pras mulheres. Coach feminino. Jamais. Tô zoando, tá, amigo? Pelo amor de Deus. É isso, né? Mas é um filme que acho que todo mundo aqui recomenda você assistir, caso você não tenha assistido. Desperte interesse em assistir, é muito legal. A gente já contou tudo no filme, mas tudo bem.
mas você vai assistir pra você criticar. Mas a experiência do filme é diferente, assim. A gente Total. contou os plots, mas assim, o filme ele é bem contado, assim, né? Cara, é bom, diverte. Então vale a pena rever o filme. Bom, hoje a gente falou sobre Acompanhante Perfeita. Agradecemos muito a sua presença aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo se você estiver vendo no YouTube. A mesma coisa, você pode favoritar no Spotify, seguir a gente, se inscrever. Temos também o Apoia-se, que a gente vai ficar muito feliz de receber o seu apoio por lá. E nos vemos semana que vem. Um beijo a todos e trate sua Alexa bem, tá? Ela é meio burrinha, mas... Não seja robô, use sua inteligência pra você treinar o seu algoritmo aí, ó, pra receber melhores conteúdos. Beijo. Beijo, tchau. Deixa eu desconectar da cal. Eu tava abrindo Discord pra isso.